Hoje o Neto, até desconfio quem seja a fonte dele, hoje o Neto, no programa dele, falou bastante do Vasco. Você vê, é o Neto que normalmente fala só de Corinthians lá, né? Falou bastante de Vasco da Gama, né? Me mandaram, inclusive, esse corte, falando de alguns jogadores que estão pensando, igual você falou, preciso voltar para o Brasil para voltar para a seleção brasileira, que é o caso do Coutinho até, né? Porque ele tem 31 anos de idade, recuperando fisicamente em 26, ele pode estar bem o suficiente para ajudar a seleção brasileira, por exemplo. E nesse balaio aí, né, falou de Richarlison. Disse que o Richarlison pode querer voltar em julho, porque não está tão satisfeito. Ele até cravou que vai estar pensando mesmo em voltar agora no meio do ano, porque não está tão feliz mais na Europa. E que ele, o próprio Neto, falou que acha que o Vasco seria a principal opção dele para voltar. O que você acha, primeiro, desse nome? Você já falou, eu sei disso, mas nossa audiência é rotativa, quase 5 mil simultâneos, a galera deixando o like, com certeza se inscrevendo. E também da possibilidade, você acha que começa a ficar muito inviável por conta de, Coutinho, salário alto? Vai, tô dando exemplo, tá, pessoal? Aí chega o Alcântara, por exemplo, com certeza viria para ganhar mais de 1 milhão. Começa a ficar um pouco inviável, isso depende do que você acha, e se você gostaria, lógico, de ver ele com a camisa do Vasco da Gama. Toda abertura de janela tem chegadas e saídas, né? Então, tem possibilidade de alguns atletas que não estão felizes, não estão satisfeitos e que têm mercado saírem. Com isso, você abre aí possibilidade de chegada de outros. Em relação ao Richarlison é do Espírito Santo, começou a carreira dele profissional no América Mineiro e se destacou no Fluminense. Mas ele sempre deixou muito claro que é torcedor do Vasco, interage muito nas minhas redes sociais, interage muito com o Pedrinho e tudo. Eu acho que seria, para ele, da felicidade dele, pessoal, seria legal ele voltar ao Brasil. De novo, falo muito nas nossas reuniões internas. Você tem que estar preparado para receber esse tipo de jogador. Né? Um belo CT, um belo estádio, uma torcida apaixonada. Por quê? Porque ele vai abrir mão de grana, ninguém vai conseguir pagar o que o Richarlison ganha lá no Tottenham, em função de estar alegre, de estar feliz, de estar perto do treinador da seleção brasileira, num time que vai estar brigando por coisas importantes, jogando competições importantes. Tudo isso tem sido levado em consideração. A gente está olhando o mercado como um todo, conversando com pessoas, né? Não estamos conversando com o Richarlison, até porque hoje o mais importante é entender as finanças. Né? Você disse muito bem aí, o perito foi proibido de entrar lá na 777. A notícia da semana passada é que o caixa estava zerado. Tem a multa do Ramon Dias, 36 milhões. Tem uma administração temerosa aí. Né? Quem fechar os olhos para essas coisas é porque não quer enxergar a realidade dos fatos. Agora, depois dessa liminar, houve uma mudança radical de postura de pensamento. Hoje a ideia é projeto esportivo, sempre com os pés no chão, sempre resguardando o máximo a instituição, mas a ideia é fazer um time forte, competitivo. E quando você pensa em fazer um time forte e competitivo, você tem que pensar em grandes nomes. Né? Eu falei com o Pedrinho ontem, falei hoje, a gente não tocou em nomes, a gente ainda vai ter essa reunião para falar de nomes especificamente, né? Porque o grupo avalia que ele e o Felipe, a gente é quem entende de bola, não é real, não é verdade. Tem muita gente que não jogou e entende, até mais do que eu, e tem que ser uma coisa conjunta, jurídico, financeiro e futebol. Essas três áreas elas precisam se falar para que você contrate um jogador desse nível. Só que, cara, passa 99%, os diretores de futebol aí, eles gostam muito de se autopromover, né? Os mais renomados aí. Um deles até passou recentemente no Vasco. Mas
A contratação de um jogador como esse, 99% é a vontade do jogador e o poder de convencimento ao clube que ele joga. Nenhum time do Brasil tem condições de ir lá e comprar o Richarlison. Nenhum time, estou falando especificamente do Richarlison, tá? Nenhum time tem condições de ir lá e comprá-lo. Nenhum time do Brasil, nenhum, tem condições de ir lá e pagar o salário que ele ganha, para tirar ele de lá de livre, espontânea vontade, sabe? Vai ter que passar muito pela vontade do jogador. E aí, cara, modesta parte, a linguagem do futebol, eu, Pedrinho e Felipe, a gente sabe falar para que a gente convença esses atletas a virem jogar no Vasco. Vamos falar do Vasco da Gama. Pedro Martins participou em nome da Vasco SAF da reunião aqui na CBF. E ele falou sobre a reunião. Eu quero primeiro parabenizar o trabalho que a CBF fez, né, e de integrar todos os clubes em torno dessa recuperação do estado. Então, o calendário foi construído da melhor maneira possível e olhando principalmente para o bem dos clubes gaúchos, né? Acho que não tem nada melhor do que o equilíbrio técnico quando a gente fala de futebol brasileiro. E quero parabenizar novamente o esforço de todos para que os clubes gaúchos consigam também se recuperar. Ô Pedro, a questão da inversão do mando de campo, o Casares chegou a comentar aqui, foi algo levantado, sugerido pela CBF, os próprios clubes gaúchos falaram sobre isso, como é que foi essa questão? Foi uma sugestão dos clubes gaúchos e que prontamente aí a grande maioria dos clubes aceitou. É óbvio que vai depender de uma avaliação da CBF para ver a viabilidade disso, mas a princípio todos os clubes estão dispostos a fazer a inversão do mando. Eu queria saber de você a respeito do novo técnico do Vasco. É um português que agradou já nos seus primeiros treinamentos. E o Álvaro, já está tudo certo, a documentação dele, ele pode estrear no Clássico contra o Flamengo? A gente está terminando os trâmites aí com a CBF, né, mas estamos contentes com o fato do Álvaro vir participar do projeto. Os primeiros dias têm sido muito positivos. É um cara com muita energia, muita liderança. E eu acredito que ele vai colocar o Vasco em outro patamar. Você está participando da negociação do Coutinho? Eu acredito que todas as negociações aí vale a pena a gente falar um pouco mais para frente, né? O clube está preparando um planejamento aí para a próxima janela. Acho que um pouquinho mais para frente a gente vai poder falar e entrar nos detalhes aí de cada nome. Eu vou te dar uma boa notícia. O potencial construtivo do Vasco caminhou na Câmara, as 17 comissões são favoráveis, agora tem que fazer mais 2 audiências públicas e depois ser apreciado no plenário. Olha que coisa boa. Eu acho que, olhando para o futuro do Vasco, tem várias decisões aí boas que estão vindo e essa é uma é muito importante. Ô Pedro, como manter o futebol afastado dessa disputa societária que tem hoje no Vasco? Acho que está todo mundo trabalhando para o bem do Vasco, né? Eu cheguei dentro do clube, olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco e acredito que o primeiro passo é blindar o CT, é fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada, nos próximos adversários e eu tenho certeza que isso já está acontecendo, não só através da chegada do Álvaro, mas pelo perfil de jogador que a gente tem dentro do CT. Uma dúvida, quem se delegou para a reunião hoje foi o pessoal da 777, foi o pessoal do Clube Associativo, como é que está essa dinâmica? Foi o Lúcio pediu para eu estar aqui. Ele está como representante aqui ainda na CBF? Está sendo representado aqui, assim, o Lúcio me ligou e pediu para eu estar hoje na reunião. Como está sendo a relação Pedrinho e vocês da SAF? O Pedrinho hoje ele já tem feito alguns contatos, né, com a SAF, tanto comigo quanto com o Lúcio. Pensando no futuro da instituição, independente de batalhas jurídicas, ele está olhando para o bem do Vasco e tem questionado e perguntado sobre o planejamento e a gente tem passado todas as informações necessárias para ele. Ele já foi ao CT? Não foi não. Tem convite para ir? Vai? Ele já falou que é algo extremamente natural, que não pesa, mas o que você acha disso? Eu vou deixar isso na mão dele, na mão do Lúcio, das lideranças aí, para definir o melhor momento. Planejamento financeiro, a torcida fica tranquila sobre esse momento, assim, de contas, que o clube está num momento difícil, né, nessa briga judicial e tudo, não dá para manter salário em dia, tudo? Eu creio que o Vasco já tinha um planejamento em prática, né, ele vem sendo executado. E qualquer mudança de rota aí, ele vai ser feito em conjunto, né, com a CRVG e com todos os que estão envolvidos nessas decisões. Obrigado. Então, Pedro Martins, falando sobre a reunião, falando sobre o Álvaro,
né, que ainda o Álvaro Pacheco, né, que ainda está aguardando o restante da documentação para ser liberado pela CBF. Quando sai o nome do BID, gente, é apenas para a questão do seguro de vida e seguro de acidentes pessoais. Técnico não tem que ganhar condições de jogo, não. No caso dele, ele é um estrangeiro vindo trabalhar no Brasil. Aí ele tem que ter a carteira de trabalho, CPF, a liberação do Ministério do Trabalho e aqui da CBF comprovar as licenças que são exigidas para que ele possa, então, exercer a sua profissão. Tá? Sobre Felipe Coutinho, o Pedro falou também, é um assunto que está sendo tocado, sim, a qualquer momento pode ser anunciado. Ele precisa primeiro se desvincular do Aston Villa, já desvinculou do time lá do Mundo Árabe e agora a gente aguarda. E Dona Leila Pereira, dona, né, da Crefisa, esposa do Zé Roberto, lá o homem, né, que chegou a falar, a imprensa, nós chegamos a falar de que compraria a 777, o Pedrinho falou também. E foi feita essa pergunta a ela. Em algum momento, pensou em cobrar a SAF do Vasco da Gama? Olha o que ela falou. Poderia falar, nos últimos dias, se falou sobre uma possível negociação da Crefisa com o Vasco para uma parceria. Eu não falei isso. Não, a senhora não. Não, você não, até hoje não se pronunciou. Né? Pelo contrário, você disse que não teria, não. Mas o seu marido chegou a negociar, participou? O que você pode contar? Não. Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não é? Ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas no papel de patrocinador, seria o caso? Também não, sabe? Também não. Não, eu só falo do Palmeiras, meu marido também, sabe? Mas não o Vasco. Como eu sou, minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, não é? De tempos em tempos procuram a gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, para patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras está ficando muito forte, por exemplo. Não, sabe por que é forte? Mas ele é forte porque ele é bem administrado, porque ele tem transparência, porque ele valoriza os seus profissionais, ele valoriza os seus atletas. O Palmeiras, ele é administrado não com clamor da torcida, não com o coração, ele é administrado com a razão. É por isso que o Palmeiras é um grande clube. Pois é, então a situação é essa, a Leila Pereira dizendo que é candidata à reeleição, que o Palmeiras é bem administrado, aquela coisa toda, e não tem negócios não, nem de patrocínio, nem de name rights, nem da compra da 777 da parte da Vasco SAF, pelo menos foi o que ela disse, e eu vou acreditar na presidente do Palmeiras. E você, acreditou? Seu comentário é importantíssimo, deixe o seu nome, deixe a sua cidade para você receber aquele abraço no próximo vídeo, né, que nós já vamos começar a preparar, porque as informações não param. A outra boa notícia vem da Câmara dos Vereadores. As 17 comissões que estão naquele projeto do potencial construtivo de São Januário, elas analisaram e deram parecer favorável. Agora temos mais 2 audiências públicas. A de quarta-feira, na Barra da Tijuca, aqui na Barra, onde eu estou. Depois tem uma em São Januário. E aí sim, depois dessas 2 audiências, vai a plenário para discussão e aprovação. Essa reunião de hoje fez com que ganhasse 8 meses de antecedência na possível aprovação do projeto e tudo indica que ele será aprovado, até porque os pareceres das comissões, as 17 comissões, foram no sentido favorável à construção do novo estádio de São Januário e o potencial construtivo aqui na Barra da Tijuca. Então, minha rapaziada vascaína, ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as informações e as notícias atualizadas para vocês do Vasco da Gama. Você acreditou na Leila Pereira? Será que realmente aí
não tem negociação nenhuma em andamento entre Crefisa e Vasco por nada, né? Nenhum patrocínio, nenhuma intenção da Crefisa colocar seu nome em alguma coisa do Vasco, né? Como foi dito aí, que estava interessado em comprar o names rights do novo estádio do Vasco, né? Ela negando todas as falas, né, de negociações possíveis entre Crefisa e Vasco da Gama, inclusive até a compra da SAF da equipe, né? Também aí sobre a situação de Richarlison, né? O Neto no seu programa falou que o Vasco está interessado na contratação do jogador, e o jogador também tem interesse de jogar pelo Vasco da Gama, né? Sendo que fica uma preocupação, como o nosso querido Edmundo falou. Como que vai bancar isso aí, né? E Richarlison não chegaria para receber um valor qualquer. Aí tem Felipe Coutinho já com salário alto, caso fechar realmente. Tem o Payet com salário alto, né? Então, como que o Vasco vai manter essa situação aí? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho.